E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou ao val de Jaboque. The same night he arose and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 children, and crossed the ford of the Jabbok. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. He took them and sent them across the stream and everything else that he had. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. And Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of the day. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. When the man saw that he did not prevail against Jacob, he touched his hip socket, and Jacob's hip was put out of joint as he wrestled with him. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir se me não abençoares. Then he said, "Let me go, for the day has broken." But Jacob said, "I will not let you go unless you bless me." E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. And he said to him, "What is your name?" And he said, "Jacob." Então disse: se não chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Then he said, "Your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have striven with God and with men and have prevailed." E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Then Jacob asked him, "Please tell me your name." But he said, "Why is it that you ask my name?" And there he blessed him. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. So Jacob called the name of the place Peniel, saying, "For I have seen God face to face, and yet my life has been delivered." Amém? Amen. Levante a sua mão, Raise your hand. oremos ao Senhor. Let's pray to the Lord. Pai, estamos aqui, Father, we're here diante do Senhor. before you. Fala conosco agora, Senhor. Speak with us now, Lord. Precisamos de Ti, We need you. da Tua palavra. Your word. Transforma as nossas vidas, Transform our em lives. nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Sente-se, You may be seated, adorando ao Senhor. worshiping the Lord. Semana passada, Last week, nós pregamos sobre as rãs. we preached about the frogs. Amém? Amen. E naquela mensagem, And in that passage, nós falamos sobre 2 perguntas que o Senhor faz para nós. we spoke on 2 questions that the Lord asks us. Queres ser são? Do you want to be whole? Quando? When? Queres ser são? Do you want to be made whole? Quando? When? Hoje eu vou introduzir uma terceira pergunta. Today I will introduce a 3rd question. Então a primeira é: queres ser são? So the first is, do you want to be made whole? Prega comigo. Preach with me. Queres ser Do you são? want to be made whole? Quando? When? Terceira pergunta: 3rd question, o quanto que você quer? how much do you want it? O quanto que você quer? How much do you want it? E a resposta para esta última pergunta, And the answer for this last question, ela é visível. it's visible. Esta resposta This answer está no nível da tua luta, is in the level of your battle. está no nível da tua It's busca, at the level of your seeking out. está no nível da tua intensidade. It's at the level of your intensity. O quanto você quer de Deus How much you want of God está no nível da tua oração, is at the level of your prayer. não só da tua oração, Not just of your prayer, mas da forma que você ora, but the way that you pray. do jeito que você The ora. form that you do it Se in. você geme igual a Ana, If you tremble as Hannah. se você clama igual o cego de Jericó, If you cry out like the
blind man of Se Jericho. você soa igual Jesus Cristo suou, If you sweat as Jesus Christ o did, quanto você quer de Deus the amount that you want of God está na tua intensidade espiritual. is in your spiritual intensity. Então eu vou te fazer 3 perguntas aqui hoje. So I'm going to ask you 3 questions today. Você quer ser são? Do you want to be made whole? Quando? When? E o quanto que você quer? And how much do you want it? Quão intenso é você? How intense are you? E eu aprendo com Jacó, And I learn with Jacob nesta passagem, in this passage sobre intensidade espiritual, about spiritual intensity, sobre nível de luta, about the level of battle, sobre busca, about seeking out, sobre insistência, about insistence, sobre persistência. about persistence. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Let me open a parenthesis here. Nós somos uma geração hoje We are a generation que today tem muita opção. that has lots of options E a variedade de and a opções variety of options. faz com que a gente desista muito fácil, Causes us to give up quickly, com que a gente pule de galho em galho, for us to jump from branch to com branch, que a gente abre mão das coisas. that we just let go of things. Mas hoje aqui eu vim falar com você But today here I come to tell you sobre intensidade espiritual, about spiritual intensity, sobre nível de luta about the level of na battle vida de Jacó. in the life of Jacob. Jacó, Jacob, depois de roubar a primogenitura de seu irmão Esaú, after stealing his brother Esau's firstborn right, Jacó ele tem um encontro com Deus Jacob has an encounter with God em uma cidade chamada Luz. in a city called Olha que Luz. lindo. Look how beautiful. Jacó é salvo Jacob is saved pelo próprio Cristo. by Christ Ele himself. tem um encontro com Jesus He has an Cristo. encounter with Jesus Se você Christ. voltar lá para Gênesis capítulo If we 28, go back to Genesis 28, você vai ver sobre este encontro. you will see this encounter. E além de ser salvo And beyond being saved, lá naquela cidade, at that city, Jacó recebe de Deus promessas. Jacob receives from God promises. Promessas de bênção, Promises of blessing. promessas de posse. Promises of possession. Deus promete a Jacó God promises Jacob a sua presença, his presence, sua proteção his protection, e a preservação and the preservation de sua geração. of his generation. Lá no versículo 15 do capítulo 28, On verse 15 of chapter 28, Deus promete a Jacó God promises de Jacob que ele iria cumprir that he would fulfill tudo aquilo que ele havia prometido. everything that he had promised. O cara é um safado. This man was a vagabond. Ele era um bandido, He was a bandit, um trambiqueiro, a thief, um trapaceiro. a person that would trespass others. Jesus salva Jesus saves, e ainda faz promessas. and he still does promises. Jesus salva Jesus saves. e fala: eu vou te He abençoar. says, I will bless you. Tudo que eu prometi Everything that I promised vai acontecer. will happen. Eu sou Deus de I Abraão, am the God of Abraham. eu sou Deus de Isaac I'm the God of Isaac. e eu vou ser Deus de Jacó. I will be the God of Jacob. E o encontro de Jacó com Deus And the encounter of Jacob with God foi tão forte, was so strong, tão marcante, so impactful, tão poderoso, so powerful, tão impactante, so impactful, que ele muda o nome daquela cidade that he changes the name of that city de Luz from Luz para Betel, to Bethel, casa de Deus. house of God. Aqui ele já estava profetizando sobre a vinda do Espírito Santo, There he was already prophesying about the coming de of the que um Holy dia nós Spirit. iríamos ser casa de Deus, That one day we would be the house of God, habitação de Deus, the dwelling place of de que o God, Senhor iria fazer. that the Lord would do. E a conversa continua naquele lugar. And so the conversation continues in that place. E Jacó faz um voto com Deus. And Jacob makes a vow with God. Capítulo 28, Chapter 28, versículos 20, 21, 22. verses 20, 21, and 22. Jacó olha para Deus e fala o seguinte: Jacob looks at God and says, se o Senhor for comigo, if you go with me, Lord, se o Senhor me guardar, Lord, if you keep me, se o Senhor me der pão, Lord, if you give me se bread, o Senhor me der roupa, Lord, if you give me se o Senhor clothes, me der paz para voltar para if casa, you give me peace to return home, o Senhor será o meu Deus, Lord, you will be my God, e de tudo que me deres, and of everything you give me, eu te darei o dízimo. I will give you the tithe. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Let me open a parenthesis A here. mensagem não é sobre dízimo, The message is not about tithing, mas aqui a gente vê Jacó but here we see Jacob antes de Moisés, before Moses, antes da lei, before the law, dizimando. tithing.
Fecha parênteses. Close parentheses. E dízimo é 10%, tá? And tithe is 10%. Não é 10% de 10%. Not 10% of 10%. É 10%. It's 10%. Mas tá aqui Jacó, But here's Jacob falando: se o Senhor vir comigo, saying, Lord, if you come with me, se o Senhor me guardar, if you keep me, se o Senhor me der pão, if you give me bread, me der roupa, if you clothe me, me der paz para voltar para casa, and give me peace to return home, o Senhor vai ser meu Deus you will be my God, e eu vou ser um dizimista fiel. and I will be a faithful tither. Ele faz esse voto com Deus. He makes this vow with God. E Deus começa a trabalhar na vida de Jacó. And so God starts to work in the life of Jacob. Deus olha para aquele voto, God looks at that vow. fala: eu concordo, He says, I agree. tamo junto, We're in this together. vou fazer a minha parte. I'm going to do my part, E você faz a sua. and you do yours. E Deus começa a abençoar Jacó. And so God starts to bless Jacob. Deus começa a cumprir promessas na vida de Jacó. God starts to fulfill promises in the life of E Jacob. Jacó começa a sentir o gosto daquilo que Deus prometeu para ele. And Jacob starts to taste what God has promised E him. Jacó começa a viver And Jacob starts to live as bênçãos de the Deus. blessings of God. Deus estava com ele. God was with him. Deus estava guardando ele, God was keeping him, dando para ele pão, giving him bread, dando para ele comida, giving him food, dando para ele roupa, giving him clothes, deu para ele uma família, gave him a family, deu para ele 12 gave him filhos, 12 children, deu para ele funcionários, gave him workers, deu para ele gado, gave him cattle, deu para ele riqueza. gave him riches. Deus foi além daquilo que ele imaginava. God went beyond what he imagined. Porque é assim que Deus trabalha. Because that's how God works. Você pede aqui You ask e here, ele vai and aqui. he goes here. E Jacó começa a viver. And Jacob starts to E live. posso falar um negócio para And você? can I tell you something? É bênção viver promessa. It's a blessing to live the promises. É gostoso viver promessas de It's Deus. good to live the promises of É God. gratificante sentir o gosto daquilo que Deus dá pra It's gente. gratifying to feel a taste of what God Quantos gives aqui us. vivem promessas de How many Deus? here live promises of Será que você God? pode agradecer a Deus Can you thank God por alguns for segundos? some seconds? Porque como Jacó, Because as Jacob, nós também éramos maus, we were also evil. bandidos, We were bandits. nós estávamos trapaceando, We were trespassing roubando, others, stealing, fazendo um monte de coisa que não podia. doing so many things we E um shouldn't do. dia And one day, tivemos um encontro com Deus. we had an encounter with Nos God. entregamos a Cristo We gave ourselves to e Christ. Deus nos abençoou. God blessed us. Você tem pão? Do you have bread? Agradeça a Deus. Thank God. Você tem comida? Do you have food? Agradeça a Deus. Thank God. Você tem roupa? Do you have clothes? Agradeça a Deus. Thank God. E Deus dá tudo And God gives him everything para Jacó. to Jacob. Tudo que ele pediu. Everything he asked. Quase tudo. Almost everything. Ele pediu He asked comida, for food, roupa clothes, e paz. and peace. O que estava faltando? What was lacking? Paz. Peace. Quase tudo. Almost everything. Ele tinha tudo, He had everything, mas não tinha paz but he ainda. did not yet have peace. E a paz And peace estava condicionada was conditioned a voltar to go back. para a casa de seu pai. There was a contingency. The peace was to return back to the house of his father. Não tinha como ter paz There was no way to have peace indo para frente. going forward. Tinha que ter paz There needed to be peace indo para trás. going back. Muitas vezes nós temos tudo: Many times we have everything: pão, bread, comida, food, roupa, clothes, casa, home, carro. car. O que está faltando? What's missing? Paz. Peace. Paz. Peace. E a paz para alguns And peace for some é voltar para is trás, going back, é corrigir, is correcting, é desfazer algo que foi feito, it's undoing something that was done, é reconciliar. it's reconciliation. A paz para alguns Peace for some é voltar para a casa do pai. is going back to their father's house. Filho pródigo Prodigal son só foi receber paz only received o peace dia que ele voltou para a casa do pai. the day he returned to the father's house. E muitas vezes And many times
como Jacó, as Jacob, Deus fala, eu quero te dar paz. God says, I want to give you peace. Eu quero cumprir aquilo que eu te I prometi. want to fulfill what I promised O you, voto. the vow, Mas eu vou proporcionar uma oportunidade para você but I will give you an opportunity voltar atrás to go back em uma atitude sua in an action of yours que tirou a tua paz that removed your peace e a paz da tua casa. and the peace of your home. O que adiantava? What was it worth Jacó ter tudo, for Jacob to have everything? ter dinheiro, Have money, ter comida, food, ter roupa, have clothes, funcionários, workers, gado. cattle. Ele está bem He's well, e sua casa mal. but his house is not. O que adianta What is it worth você ter tudo for you to have everything e quem está do teu lado and those who are beside you está sofrendo are suffering por causa de uma atitude tua? because of your attitude or action? E depois de 20 anos escondido, And after 20 years hidden, 20 anos, 20 years, 20 anos fugindo, 20 years fleeing, 20 anos ignorando mensagens de texto, 20 years ignoring the texts, 20 anos deixando de frequentar a casa de seu pai. 20 years not going to his father's house. Deus direciona Jacó a voltar para casa. God directs Jacob to return home. Quero cumprir na tua vida, I Jacó, want to fulfill in your life, Jacob, a minha parte. my part. Você pediu paz, You asked for peace. eu vou te dar paz. I will give you peace. Volta para casa. Go home. Volta para casa. Return home. E para Jacó, And for Jacob, 20 anos longe, 20 years away, deveria ser uma volta triunfal. it should have been a triumphant return. Estou voltando com a minha família, Going back with my family, meus 12 filhos, my 12 um sons, funcionário, workers, com dinheiro, with money, com Deus me abençoando, with God blessing com me, Deus me guardando. with God keeping me. Deveria ser desse jeito, It should be like this, mas não foi, but it wasn't. porque Jacó, Because a Jacob, Bíblia diz the Bible says, que ele estava com medo de voltar. he was afraid to return. Ele estava com medo de quem? He was afraid of who? De Esaú, Esau, seu irmão, his brother, aquele quem ele roubou a sua primogenitura. the one who he stole the firstborn right from. Ele estava com medo de voltar, He was afraid to return porque Esaú também havia feito um voto. because Esau also made a vow. Ele havia dito He had said que um dia that one day ele iria matar Jacó. he would kill Jacob. E Esaú And Esau estava em casa was home esperando Jacó, awaiting Jacob só com 400 homens. with only 400 men. Pode vir, Jacó. Come, Jacob. Estou com uma festa aqui preparada para I você. have a party ready for you. E Jacó com medo. And Jacob fearful. Jacó tinha um voto Jacob had a vow que ele havia feito com Deus. that he had made with God. E Deus tinha cumprido quase tudo. And God had fulfilled almost everything. Faltava paz. Peace was the lacking. Deus manda ele voltar. God tells him to go back. Para ele receber paz, For him to receive peace, ele sente medo. he feels fear. É aqui que nós começamos a quebrar os nossos votos. That's where we start to break our vows. A nossa geração não sabe fazer voto. Our generation doesn't know how to make vows. Quando a coisa complica, a gente quebra voto. When things get complicated, we break those vows. Não é que voto é antibíblico. It's not that vows are anti-biblical. É que nós somos meio Nutella para fazer voto. It's because we're kind of soft to do vows. Nós somos meio soft para fazer voto. We're mole to do vows. A gente faz We do them. e a primeira coisa que acontece contra nós, And the first thing that comes against us, nós quebramos o voto. we break the vow. E Jacó estava em uma bifurcação. And Jacob was in a fork in the road. Ou eu continuo fugindo Either I continue fleeing e crescendo and growing e sendo abençoado por and Deus, being blessed by God, porque nós confundimos a aprovação de Deus because we confuse the trials of God com aquilo que Deus muitas vezes dá para nós. with what God is giving us. Você pediu paz. You ask for peace. Você vai ter que voltar para You're going to casa have to go back home para receber esta paz. to receive this E peace. o que Jacó faz diante desta situação? And what does Jacob do amongst this circumstance? Diante do medo. Before the fear, O que Jacó vai fazer? what is Jacob going to do? Jacó, Jacob, ora. pray.
Dá um amém, Give vai. an amen. Dá um amém. Give an amen. Dá um amém. Give an amen. Jacó vai para a oração. Jacob goes to pray. Mas presta atenção. But pay attention. Não é qualquer oração. It's not just any prayer. Jacó ora Jacob prays até algo acontecer. until something happens. E eu não sei você, And I don't know about you, mas eu preciso but aprender I need to learn a começar a to orar start to pray até algo acontecer. until something happens. Não é acontecer o que eu quero, It's not happen what I mas é want, acontecer o que ele but quer. what he wants. Eu não sei o que passa na tua cabeça sobre oração, I don't know what goes on in your mind about prayer. mas o desejo da minha vida, The desire of my life, do meu espírito, of my spirit, é que eu aprofunde mais na oração, is that I go deeper and deeper que in eu prayer. entre mais na oração, That I enter in more que a into minha prayer. oração And my prayer, ela seja uma oração that it may be que ela venha surtir efeito, a prayer that brings effect, tanto no mundo espiritual, so much in the spiritual quanto no world mundo físico, as in the physical world, quanto no mundo material, in the material world, quanto no mundo in financeiro. the financial Eu world. quero orar I want to e pray ver as coisas and see acontecerem. things happening. Eu quero orar I wanna e pray ver milagre. and see Eu miracles. quero orar I wanna pray e ver cura. and see healing. Eu quero I orar wanna pray e ver salvação. and see salvation. Eu quero I orar wanna pray e ver libertação. and see deliverance. Eu quero orar I wanna pray até Ele me tocar. until he touches me. Em relação à oração, In regards to prayer, nós também somos meio Nutella. we are also A soft, gente tem os nossos problemas We have our e a problems. gente coloca as nossas soluções and we put out our pro solutions. vento decidir. For the wind to decide. Eu oro 2 minutos. I pray 2 eu minutes. oro 1 minuto. I pray 1 eu oro minute. na correria. I pray rushing. E eu vejo Jacó aqui And I see Jacob here, insistindo na oração, insisting in prayer, persistindo na oração, persisting in prayer, indo orar going to até pray alguma coisa until acontecer. something happens. Ele não tinha como vencer o medo He couldn't overcome fear sem orar. without praying. Eu creio I believe muito a lot no poder da oração. in the power of prayer. A igreja precisa crer The church needs to believe no poder da oração. in the power of prayer. Os discípulos criam. The disciples believed. Eles andaram com Cristo. They walked with Christ. Eles nunca pediram They never asked para aprender a pregar, to learn how to preach, para aprender a ensinar, to learn how to teach, para aprender a fazer milagres, to learn how to do miracles, para aprender a curar, to learn how to heal, para aprender a libertar. to learn how to deliver. Dia, One day, eles fizeram um pedido para they Cristo. made one request to Christ. Mestre, Master, ensina-nos a orar. teach us how to pray. Você sabe o que eles entenderam? Do you know what they understood? Eles observaram Cristo. They observed Christ. O diferencial desse homem The different part of this man, está na comunhão com o Pai. it's in his communion with the Father. E comunhão com o Pai And the communion with the Father só vem através da oração. only comes through prayer. E Jacó foi orar. And so Jacob went to pray. Antes de voltar, Before he returned, ele foi orar. he went to pray. Ele foi falar com o Senhor. He went to speak with the Lord. E nós precisamos aprender a orar. And we need to learn how to pray. Uma oração A prayer que surte efeito. that brings effect. Eu acho que tem gente que não ora I think there's people who don't pray ou desiste de orar or give up in praying porque a oração não surte efeito. because the prayer doesn't bring an effect. E nós precisamos orar And we need to pray uma oração a prayer que produz algo, that produces something, que tem impacto no mundo espiritual. that has an impact in the spiritual world. E eu fui ver como é que o Jacó orou. And so I went to see how Jacob prayed. E está aqui no capítulo 32, And it's here on chapter 32, versículo 9, verse 9, versículo 10, 11 e 12. verse 10, 11, 12. Vamos ler? Let's read. Olha o que ele ora. Look what he prays. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. And Jacob said, O God of my father Abraham and God of my father Isaac, O Lord who said to me, return to your country and to your kindred, that I may do you good.
Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. I am not worthy of the least of all the deeds of steadfast love and all the faithfulness that you have shown to your servant. For with only my staff I crossed this Jordan, and now I have become 2 camps. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. Please deliver me from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him, that he may come and attack me, the mothers with the children. E tu o disseste, certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. But you said, I will surely do you good and make your offspring as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude. Você prestou atenção Did you pay attention? na oração de Jacó? In Jacob's prayer, Jacó ele ora Jacob prays, e ele fala algumas coisas aqui and he says some things que here me chama a atenção that grabs my e que attention, torna a sua oração and that becomes his prayer, uma oração que surte efeito. a prayer that brings effect. Primeiro ele fala assim: First he says, Deus, God, é o Senhor que está mandando eu voltar. you are telling me to return. Depois ele fala assim: Deus, Then he says, God, me livra da mão do meu irmão. deliver me from my brother's hand. Depois ele fala assim: Deus, Then he says, God, o Senhor disse, you said, certamente te farei bem I will certainly do you good e farei a tua semente como a areia do mar, and make your seed as the sand of the que sea, pela multidão that by the multitude não se pode contar. you cannot count. Você viu o que Jacó orou? Did you see what Jacob prayed? Jacó ele pega as promessas Jacob takes the promises dadas a ele por Deus given to him by God e levanta elas and raises them up em oração a in Deus. prayer to God. Jacó ora Jacob a prays Deus to God as promessas the promises de Deus. of God. O que Jacó está fazendo aqui? What is Jacob doing here? Jacó demanda de Deus Jacob is demanding of que God tudo dê certo that everything go well de acordo com a sua própria palavra. according to his very word. Peraí, pastor. Wait, pastor. Demandar de Deus? Demand from God? Não estou falando que Jacó mandou em Deus, não. I'm not saying that Jacob commanded God. O que Jacó fez What Jacob did foi orar a Deus. was pray to Ele God. falou assim: Deus, eu vou fazer, And he said, God, I'm going to do, mas é a tua palavra que tem que prevalecer. but it is your word that has to O prevail. Senhor mandou, You told me, eu vou fazer. I will do O it. Senhor disse que ia me You said abençoar. you would bless me. O Senhor disse que eu ia herdar. You said I would O Senhor heir, disse que ia fazer. inherit, and you Eu said that vou I would encarar do minha casa I will go to debaixo the da house tua palavra. under your word. Posso demandar Can I demand de Deus? from God? Isaías, Isaiah capítulo 45. 45. Abre aí. Open. Isaías 45:11. Isaiah 45:11. Isaías 45:11. Isaiah 45:11. Posso demandar de Deus? Can I demand from God? Isaías 45:11. Isaiah 45:11. Assim diz o Senhor, Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Thus says the Lord, the Holy One of Israel, and the one who formed him. Ask me of things to come. Will you command me concerning my children and the work of my hands? No contexto desta história In em Isaías, the context of the story in Isaiah, deste versículo, of this verse, Deus estava falando para este povo: God was telling this people, tenho promessas, I have promises, tenho profecias, I have prophecy. pode pedir, You can ask, pode demandar, you can command, que eu vou fazer and acontecer. I will make it happen. Está acreditando ou não? Are you believing it or no? Jesus também falou algo parecido. Jesus also said something similar. Olha como nós somos fraquinhos. Look how we are weak. Jesus também falou, João capítulo 15, Jesus also said in John 15, versículo 7. 7. Abre aí. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. O que Deus está falando em Isaías? What is God saying in Isaiah? Se for orar, When you go to pray, ore Bíblia. pray the Bible.
Dá um amém. Give Vai, an meu irmão. amen. Ore Bíblia. Pray the Bible. Ore minhas promessas. Pray my promises. Ore a minha palavra. Pray my word. Ore a minha aliança. Pray my Eu covenant. quero que você demande de mim. I want you to demand Bíblia, from me. Bible. Palavra, The word. promessas, Promises, profecias prophecies que estão aqui. that are here. Pode demandar. Demand of it. Então, o que Jacó estava fazendo? So what was Jacob doing? Jacó estava pegando a palavra de Deus. Jacob was taking the word of God, Aquilo que Deus havia falado para ele. what God had told him, E argumentando a palavra and arguing the word de Deus of God com o próprio Deus. with God himself. Deus, God, eu estou com medo I'm afraid de Esaú. of Esau. Estou com medo que ele vai matar minha mulher, I'm afraid he's going to kill my wife, vai matar meus filhos, kill my children. que ele vai me matar. He's going to kill me. Mas o Senhor mandou eu voltar. But God, you told me to E o return. Senhor disse And Lord, you said que eu iria ser abençoado. that I would be blessed. É a tua palavra, It's your word, não é a minha. not mine. É o Senhor que falou, Lord, you said this, não fui eu. not me. Ele pega a palavra, He takes the word, a promessa, the promise, e ele argumenta com Deus. and he argues with God. Aí tem gente que fala assim, And then there's people that say, ou acha que Jacó estava lembrando a Deus or thinks that Jacob was reminding God da palavra, of the word, das promessas, of the promises, tentando convencer Deus trying to convince God da palavra. of the word. Deus não precisa disso. God doesn't need that. Não precisa ser lembrado de nada, He doesn't need to be reminded of anything, nem convencido de nada. nor convinced of anything. Presta atenção. Pay attention. Quando Jacó ora a palavra, When Jacob prays the word, Jacó estava lembrando ele mesmo das promessas. Jacob was reminding himself of the E promises. Jacó estava convencendo ele mesmo Jacob was convincing daquilo himself que Deus havia falado para of ele. what God had told him. Sabe por que você desiste? Do you know why you give up? Sabe por que você falha? Do you know why you fail? Sabe por que você abandona? Do you know why you abandon? Sabe por que você opera no medo? Do you know why you operate in fear? Porque quando você ora, Because when you pray, você não ora a Bíblia. you don't pray the Bible. Você ora os teus sentimentos. You pray your emotions. Você ora as tuas You circunstâncias. pray your circumstances. Você ora aquilo que você vê. You pray what you see. Você não ora a palavra. You don't pray the word. Você já esqueceu da palavra. You already forgot the word. Você ora a tua palavra You pray your word e não a palavra de Deus. and not the word of Por isso que God. o apóstolo Tiago disse That's why Apostle James said que nós pedimos e não that we recebemos, ask and don't receive porque nós pedimos mal. because we ask incorrectly. A forma mais correta de se orar The most correct way to pray é você orar a Bíblia, is for you to pray the Bible porque a Bíblia é a linguagem do céu, because the Bible is the language of heaven. é a linguagem de Deus, It is the language of God. é a única lei It is the only law que Deus opera. that God operates Ele não under. está nem aí He does not care para aquilo que nós pensamos. for what we think. Ele só opera He just operates na lei dele, in His law, na palavra dele, in His word, na promessa dele, in His promises, na profecia dele. in His prophecies. E Jacó ora. And Jacob prays. Volta lá para capítulo 32. Go back to chapter 32. E a sua oração, And his prayer ela intensifica. gets more intense. Jacó deixa a sua família Jacob leaves his family e vai para o val de Jaboque. and goes to Jabbok. E lá ele passa a madrugada orando. And there he spends the night praying. E a Bíblia diz And the Bible says que ele passa a madrugada em oração, that he spends the night in prayer, em luta com um varão. struggling with a man. Você sabe quem que é esse varão, Do né? you know who this man is, right? Se você não sabe, vai pedindo para o Espírito Santo te revelar quem que é esse varão. If you don't know, go asking the Holy Spirit to reveal who this man is. É o mesmo varão que estava na fornalha de... It's the same man that was in the furnace. Você sabe quem que é esse varão? You know who this man is. É o mesmo varão que encontrou ele lá em Betel. It was the same man that encountered him in Bethel. Você sabe quem que é esse varão? You know who this man is.
Mas esse varão aparece. So this man appears, E eles começam a lutar. and they start to struggle A madrugada inteira. the entire night. E a oração começa a produzir resultado. And the prayer starts to produce results. A oração começa a surtir efeito. Prayer starts to bring out an effect. Primeira coisa que o varão faz nesta luta, The first thing the man does in this battle, ele desloca a junta da coxa de Jacó. he dislocates Jacob's hip socket, Deixa ele meio manco. leaves him kind of limping. Por que ele faz isso? Why does he do that? Por que este varão faz isso? Why does this man do that? Presta atenção. Pay attention. Jacó passou 20 anos fugindo. Jacob spent 20 years fleeing, 20 anos correndo. 20 years running. Vou te deixar meio manco I'm going to leave you a little bit with a limp para você parar de fugir. so you can stop fleeing, Pra você parar de correr de mim. so you can stop running away from me, Pra você parar de sair da minha presença. for you to stop leaving my presence. Você pediu paz, You asked for peace. eu vou te dar paz. I'm going to give you peace. Mas eu vou criar uma dorzinha na tua coxa I'm going to cause a little bit of pain on your thigh. para te dar paz. To give you peace. Eu vou tocar um negocinho aqui I'm going to touch a little thing para here te dar paz. so you can have Eu peace. vou deslocar uma coisinha I'm going to aqui dislocate something para te here dar paz. to give you peace. Porque enquanto você tem as coisas na tua mão, Because while you have things in your hands, você está busy, you're busy. você está fugindo, You're fleeing. você está correndo, You're running. você está conquistando, You're conquering. você está trabalhando. You're working. Agora que você está nesse val aqui Now comigo, that you're here with me, orando comigo, Praying with e eu me, resolvi aparecer, and I decided to a show tua oração up, your prayer vai surtir efeito. will bring an effect. Não do jeito que você quer, Not how you want, mas do jeito que eu quero. but how I want. Vou deslocar a tua coxa I'm going to dislocate your hip para fazer você parar na minha to make presença. you stop before my presence. Posso te dar um conselho? Can I give you some advice? Obviamente é a vontade de Deus que prevalece. Obviously, it's the will of God that prevails. Mas o dia que o meu pai veio conversar comigo But the day that my father came to speak with me sobre eu assumir a igreja, about me taking over the church, eu não fiz biquinho para o Senhor I didn't go like to the e Lord. não dificultei para Deus, não. And I didn't make it difficult for God. Você sabe por quê? You know why? Porque quando foi para o meu pai vir para cá, Because when it was for my dad to come here, ele precisou tomar um tiro nas costas, he needed to get shot in his back. avião quase cair, A plane almost crashed. carro bater, A car accident. assalto, Being assaulted. para ele entregar tudo For him to give everything. e falar eu vou. And to say I'll go. Precisou perder tudo, He needed to lose everything. doar o seu consultório Give away his business. para ele falar eu vou. So that he could say I'm Quando ele me going. ofereceu, So when he offered eu it to falei assim: me, Deus, I said, God, você não precisa me bater, you don't need to hit me. não precisa tocar na minha coxa, You don't need to touch my nem thigh. fazer eu perder Nor nada, make me lose para anything. aceitar a tua vontade. To accept your will. Eis-me aqui, Senhor. Here I am, Lord. Se é a tua vontade, It is your will. pode me usar. Use me. Se quiser me bater If you want to hit para me, outros motivos, for other reasons, pode fazer. go ahead. Mas não porque But not because eu estou falando não para I'm o Senhor. saying no to you. E Jacó And Jacob tem a sua coxa deslocada. has his hip dislocated. Lá em Oséias, In Hosea, a Bíblia diz que ele chorou e suplicou. the Bible says that he cried and supplicated Nesta oração, in this prayer, nesta luta, in this battle. Jacó quebrado. Jacob broken. Olha que lindo. Look how beautiful. Quebrado, Broken, chorando, crying, suplicando. supplicating. O varão querendo ir embora, The man wanting to go home, falando para ele assim: deixa eu ir embora. saying, let me go. Aí Jacó persiste, And Jacob persists, quebrado, broken, arrebentado, torn apart, chorando, crying, suplicando. supplicating. Agarra naquele varão He grabs onto that e fala: eu man. não vou deixar você He embora says, I'm not letting you go até você me abençoar. until you bless me. Foi no choro, It was in the tears. foi na súplica, It was in the supplication. foi na dor It was in the pain que Jacó foi efetivo. that Jacob was Na effective sua oração, in his prayer. foi lá que ele achou força That's where he found para strength agarrar no anjo to hold on e to falar: that você não vai angel embora and say, you're not até going você home me abençoar. until you bless me. Na coxa deslocada. With that hip dislocated, Vamos ser bem sinceros, let's be very sincere. a maioria de nós aqui The majority of us here, já teria desistido, we would have given up. já teria chamado 911. We would have called 911.
Mas Jacó, But Jacob, ele não focou na coxa. he didn't focus on that thigh. Ele focou no varão que estava lá. He focused on the man that was there. Eu vou segurar essa dorzinha um pouquinho, I'm going to hold on to this pain for a bit porque eu vim orar because I came to pray e Jesus apareceu. and Jesus showed up. Eu tenho que aguentar. I have to hold on to this. Eu tenho que aproveitar a presença I have dele. to take advantage of his presence here. Eu tenho que fazer. I have to. E eu fiquei perguntando para o Senhor: And so I started asking the Lord, Senhor, por que luta? why battles, Lord? Por que essa luta? Why this struggle? Espiritual e física. Spiritually and physical. Porque a madrugada inteira lutando. The entire night battling. Porque Deus não resolveu o problema de Jacó sem luta. Why didn't God solve Jacob's problem without a battle? O problema do medo. The problem of fear. Por que ele não resolveu sem deslocar a coxa? Why didn't he solve it without dislocating his hip? Eu fiquei perguntando para o Senhor, por quê? And I said, Lord, why? Primeiro, First, luta battles produz valor produce value naquilo que é produzido. in what is produced. Tudo que é fácil Everything that is easy não tem valor. has no value. Luta produz valor. So the battles produce value. Mas não é isso aí não que o Senhor me pegou. But that's not where God really got me. Mais do que isso, More than that, luta battles produz intimidade. produces intimacy. Luta produz intimidade. Battles produce intimacy. Luta produz descobertas Battle produces discoveries sobre quem você é about who you are e sobre quem Deus é. and about who God is. E era isso que este varão estava querendo fazer. And that's what this man wanted to do. Se Deus só te desse, If God only gave, só te abençoasse, only blessed you sem insistência, without insisting, sem oração, without prayer, sem luta, without battles, você jamais iria ter intimidade com Deus. you would not have intimacy with God. Você jamais iria crescer. You would not grow. Você jamais iria amadurecer You would not mature em um relacionamento com o Senhor. in a relationship with the Lord. E aquela luta, And that struggle, o Senhor estava querendo the Lord wanted que Jacó conhecesse for Jacob to know quem ele era, who he was. mesmo salvo, Even though he was saved lá em Betel. in Bethel, Ele ainda não sabia he still didn't know quem ele era. who he was. E nós precisamos lutar. And we need to fight. Jesus, ele disse assim: Jesus said, pedi ask e dar-se-vos-á. and it will be given. Buscai Seek e encontrareis. and you will find. Batei Knock e abrir-se-vos-á. and it will be opened. No original, In the original, você sabe como que é esse versículo? do you know how this verse is? Não pare de pedir. Do not stop asking. Não pare de bater. Do not stop knocking. Não pare de buscar. Don't stop seeking. O que ele está falando? What is he saying? Pode partir para cima. Go ahead. Vem falar comigo. Come talk to me. Vem lutar comigo. Come struggle with me. Vem me conhecer. Come know me. Não pare. Don't stop. E Jacó agarra esse anjo, So Jacob grabs this angel, esse varão, this man, e fala: eu não vou deixar você sair and he says, I'm not going to let you leave até você me abençoar. until you bless me. Nós estamos aqui nessa luta. We're here struggling. Você bate em mim, You hit me. eu te agarro. I grab Não you. deixo você ir. I'm not letting you Você go. fica. Stay. Você precisa me abençoar. You need to bless me. Aí ele fala assim: então eu vou te And he says, abençoar. okay, I'll bless you. O propósito disso The whole purpose of this é a gente se conhecer. is for us to get to know each other. Aí o varão And so the man pergunta para ele: asks him, qual o teu nome? what's your name? Qual o teu nome? What's your name? Quem é você? Who are you?
Sabe que o varão não sabia o nome dele? You don't think that the man knew his name? O varão sabia. The man knew his name. Jacó não sabia. Jacob didn't. Tá aqui o propósito da luta. Here's the purpose of the battle. Conhecer a Deus, To know God, mas você se conhecer. but for you also to know. Você sabe o que o varão aqui estava querendo de Jacó? Do you know what the man wanted of Jacob here? Vocês não vão gostar disso aqui também, You're não. also not going to like this. Se a oração já não teve tanto glória a Deus, If the prayer part didn't have so many glory esse to aqui então God, acho que vai acabar o culto aqui. I think the service is going to end up ending here. Vai ser um balde de água fria. It'll be a bucket of cold water. Você sabe o que o varão estava querendo aqui de Jacó? Do you know what the man wanted from Jacob here? Qual é o teu nome? What's your name? Confissão. Confession. Confessa para mim quem você é. Confess to me who you are. Sabe por que eu quero que você Do confesse? you know why I want you to confess? Porque lá atrás, Because back there, lá em Gênesis capítulo in 27, Genesis chapter 27, você estava diante de Isaac, teu pai, you were before Isaac, your father, e ele perguntou para você: and he asked you, who are you? quem é que está aí? Who's here? E você, Jacó, And you, Jacob, respondeu: you answered, Esaú, Esau, mentiroso, liar, safado, liar. trambiqueiro, You trapaceiro. trespassing people. Você acha que você engana todo You mundo? think you can fool Você everybody? enganou teu pai, You fooled your dad. mas a mim não. But not me. Eu estava lá. I was there. Conta pra mim agora. Tell me now. Você está aqui em oração, You're here in prayer. querendo ser abençoado, To be blessed. querendo proteção de mim. Wanting my protection. Quem é você? Who are you? Você tem coragem hoje Do you have courage today de se apresentar de verdade para o Senhor? to truly present yourself before the Lord? Falar assim: eu tenho mentido, Say, I have eu lied. tenho enrolado, I have messed with people. eu não sou puro, I'm not pure. eu faço coisa I errada, do wrong things. eu conto mentira, I tell lies. enrola o meu pastor, I tell my enrola pastor minha lies. esposa, I tell my wife enrola lies. os outros, Other people as enrola o meu well. patrão, My boss. enrola todo mundo. I tell lies to everyone. E hoje Deus está falando para você assim, ó: And today God is saying to you, nos teu rolo, in what you do, eu tô de olho. I'm watching. Quem é você? Who are you? Nos teu rolo, In the things you do, eu tô presente. I'm present. Quem é você? Who are you? Qual é o teu nome? What is your name? Ele fala: eu vou te abençoar. He says, I'm going to bless you. Qual que é o teu nome? What's your name? Aí ele responde. And then he answers. O que ele responde? What does he answer? Jacó. Jacob. Você sabe como que eu acho que ele respondeu? Do you know how I think he answered? Com vergonha. Embarrassed. Jacó. Jacob. Varão, Man, sou eu mesmo. it's me. Você já sabia, You already knew, mas eu não sabia. but I didn't know. Eu tô aqui confessando So I'm here confessing que eu sou sim that yes, I am aquele Jacó that Jacob que fez tudo errado lá atrás. that did everything wrong back there. E por isso que eu tô nessa situação hoje. And that's why I'm here in this circumstance today. Não é por causa de Deus, Not because of God e nem por causa do diabo. or because of the devil. É porque eu fiz Because I did besteira lá atrás. wrong things back then. Eu sou Jacó hoje I'm Jacob today porque eu fiz besteira lá atrás. because I did a lot of wrong things Tô back com medo then. do irmão I'm afraid of my brother porque eu sou Jacó. because I'm Jacob, Trapaceiro, the one who trespassed others, mau caráter, bad character, safado. vagabond. Sou Jacó. I'm Jacob. Mas você sabe qual que é a beleza da confissão? But do you know what the beauty of confession is? E é aqui aonde a gente esquece. And this is where we forget. Lá em 1 João capítulo 1, 1 John chapter 1, a Bíblia diz que quem confessa alcança. the Bible says that those who confess will reach Perdão forgiveness e purificação. and purification. Perdão dos pecados Forgiveness of sins e purificação de toda injustiça. and purification of all unrighteousness.
Eu já falei isso aqui antes. I've already said this here before, Eu vou falar de novo. and I'll say it again. Olha, Look, eu sento com muita gente. I sit with a lot of people Vai resolver muito pepino. to solve a lot of problems. Eu vou confessar algo para vocês. And I'll confess something to you. Dá para contar nos dedos I can count on my fingers quantas confissões how many confessions eu já escutei I've already heard nesses últimos 8 in anos. these last 8 years. Eu escuto muita história. I hear lots of stories. Confissão hoje Confession today é raro, is rare. quase não existe. It almost doesn't exist. Quem sai perdendo The one who ends up losing é quem não confessa. is the ones who don't confess. Porque um dia Jesus volta para buscar Because one day Jesus will return to get us. quem confessou. Those who confessed. Quem não confessou Who didn't confess vai ficar no campo trabalhando, will stay in the field working, no mall comprando, at the mall shopping, no avião voando, in the airplane flying, vivendo aqui living here mais um tempinho. a little bit longer. 7 aninhos. 7 years. Isso é uma beleza. Nice. Uma maravilha. Wonderful. Esse anjo, This angel, esse varão, this man, ele ficou he stayed com Jacó with Jacob naquela vigília. in that overnight stay. Mas a condição para ele ficar But the condition for him to stay naquela vigília overnight, era a confissão. it was the confession. Fala para mim quem você é. Tell me who you are. Eu sou Jacó. I'm Jacob. Aí depois que ele confessa, And then after he confesses, ele fala para ele assim, he says to him, versículo 28. verse 28, Eu vou mudar o teu nome, I'm going to change your name porque você confessou. because you confessed. Eu vou fazer você de novo. I will make you new. Tá vendo quem que é esse varão? Do you see who this man is? Só tem um que pode mudar o nome de alguém. There's only one who can change someone's name. Só tem um que pode transformar a identidade de alguém. There's only one who can transform someone's identity. Ele fala assim, eu vou mudar o teu He nome. says, I'm going to change your name De Jacó, from Jacob, o trambiqueiro, the one who trespassed, para Israel, to Israel, governado por Deus. governed by God. Aí Jacó é curado. And so Jacob is healed. Você vê que a luta, ela produz essa intimidade, né? You see that battle produces that intimacy. Porque Jesus pergunta para ele qual é o teu nome. Because Jesus asks him, what's your name? E depois que ele tem o nome trocado, And after his name is de changed Jacó para Israel, from Jacob to Israel, aí Israel pergunta para ele, qual é o teu nome? then Israel asks him, what's your name? Ele sai. And he leaves. Aí quem volta para casa And who goes home não é mais Jacó, is no longer Jacob, é Israel. it's Israel. Como é que é o encontro How is the encounter de Esaú of Esau e Israel? and Israel? Como é que é o encontro How is the encounter de Esaú of Esau e Israel? with Israel?